Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do 10 na linha, 1 no gol. Hoje a gente vai falar sobre uma história que é, sem exagero, uma das mais surreais, épicas e inesquecíveis de todos os tempos. É uma daquelas jornadas que mistura, por acaso, um contexto geopolítico super denso, um drama humano muito profundo e, claro, a glória máxima no futebol. Imaginem só, o ano era 1992, e enquanto as grandes potências europeias estavam totalmente focadas na preparação para o Campeonato Europeu na Suécia, a seleção da Dinamarca estava vivendo uma realidade bem diferente. Beleza, vamos mergulhar nisso. Como é que uma equipe que nem sequer se classificou nas eliminatórias e cujos jogadores já estavam literalmente com as passagens compradas para as férias de verão, acabou não só jogando, mas ganhando o torneio inteiro? É o tipo de coisa que desafia completamente aquela lógica do futebol moderno, onde o planejamento e a preparação de longo prazo são vistos como regras intocáveis. Para entender esse enigma, a gente precisa olhar um pouquinho para fora dos gramados. O contraste do que acontecia na Europa ali em junho de 1992 é gritante e carrega um peso histórico enorme. De um lado, a realidade dos dinamarqueses era praia, sol e relaxamento total depois de terminarem em segundo lugar no seu grupo das eliminatórias. Mas do outro lado do continente estava rolando a trágica Guerra dos Balcãs. O agravamento desse conflito fez com que a ONU emitisse a Resolução 757, aplicando sanções bem severas na Iugoslávia. O resultado direto disso? A UEFA e a FIFA excluíram a fortíssima seleção iugoslava do torneio europeu, e a vaga acabou caindo de paraquedas, bem no colo da Dinamarca. Isso ilustra brilhantemente o nível absurdo de caos e improviso que tomou conta de tudo. A Federação Dinamarquesa teve só 10 dias, isso mesmo, 10 dias corridos para caçar os jogadores espalhados por praias e resorts da Europa, cancelar as férias de todo mundo e montar um time. O negócio foi tão corrido que os patrocinadores nem tiveram tempo de fabricar os uniformes oficiais para o torneio. Acreditem se quiser, a seleção principal teve que entrar em campo usando os uniformes da equipe sub-21. As camisas e os calções ficavam super curtos e apertados naqueles marmanjos. Capítulo 1. Uma seleção em crise. Bom, a falta de tempo e os uniformes curtos eram, na verdade, os menores dos problemas deles. Antes mesmo da bola rolar, o clima interno era um verdadeiro barril de pólvora. A equipe estava completamente rachada. O maior baque foi a ausência do Michael Laudrup. Ele era de longe a maior estrela do país na época, voando no Barcelona, mas ele simplesmente se recusou a disputar o torneio. O motivo? Uma briga feia com o estilo de jogo do técnico Richard Møller-Nielsen. O Nielsen usava uma tática super defensiva, bem pragmática e focada na força física. A imprensa nacional odiava isso e descia a lenha, chamando o futebol da equipe de feio e covarde. No fim das contas, só o Brian Laudrup, irmão do Maicon, acabou cedendo e viajou com o grupo. E mesmo com esse clima horrível e o time todo remendado, logo no primeiro dia de treino, o técnico Nielsen reuniu o grupo e soltou essa frase icônica: "Vamos à Suécia para vencer." A reação dos jogadores? Eles riram. Eles literalmente deram risada na cara do treinador. Para um grupo que achava que ia lá só para fazer 3 joguinhos de consolação antes de voltar para a praia, a ideia de levantar o troféu era uma piada absoluta. Capítulo 2. Sobrevivendo aos gigantes. Mas, o futebol adora desafiar o que todo mundo acha que vai acontecer. O torneio começou e a Dinamarca caiu em um grupo que era um verdadeiro moedor de carne. E o começo foi exatamente o que o bom senso previa: um sofrimento total. A estreia foi um empate monótono de 0-0 contra a forte Inglaterra. Depois, uma derrota dolorosa por 1-0 para a dona da casa, a Suécia. Faltando só um jogo, a Dinamarca era a lanterna do grupo. Não tinha feito nem um golzinho e as malas já estavam praticamente prontas para o voo de volta. Mas faltava um último obstáculo. E o adversário era a poderosa França, treinada pelo Michel Platini e cheia de estrelas como Papin e Cantona. Os franceses entraram em campo até com uma certa arrogância, esperando passar o trator. E foi aí que a chave virou de um jeito inacreditável. Jogando com uma garra surreal, a Dinamarca achou o caminho do gol com Henrik Larsen e depois com Lars Elstrup, vencendo por 2-1. O impossível aconteceu, a França estava fora e a seleção das férias estava garantida nas semifinais da Eurocopa. Capítulo 3. A muralha e o drama humano. Com a passagem para a semifinal garantida, a vibe da história mudou. Aquela empolgação do esporte abriu espaço para um heroísmo puro e um drama humano que dá um nó na garganta. Esse placar de 5-4 nos pênaltis é a consagração definitiva do gigante Peter Schmeichel.
Na semifinal, o adversário era a toda-poderosa Holanda, que era simplesmente a atual campeã europeia, cheia de lendas tipo Gullit, Rijkaard, Bergkamp e Van Basten. Foi um jogo tenso, 2-2 até o fim da prorrogação, e aí foi para os pênaltis. Foi ali que o Schmeichel virou uma verdadeira muralha. Ele voou para defender a cobrança do lendário Marco Van Basten e fechou a conta em 5-4. A Dinamarca estava na final. Mas, nos bastidores desse milagre em campo, existia uma batalha muito mais pesada acontecendo. O meio-campista Kim Vilfur estava passando pelo pior momento da vida dele. A filha dele, a pequena Line, de apenas 7 anos, lutava bravamente contra a leucemia. Durante o torneio, o Vilfur viajava sem parar entre a concentração lá na Suécia e o hospital na Dinamarca. Ele até chegou a perder o jogo contra a França por causa disso. Mas foi a própria filha dele e a família que imploraram para ele voltar e jogar a grande final. A carga emocional que ele trouxe para aquele time, olha, nenhum esquema tático seria capaz de criar. Capítulo 4. O Conto de Fadas de Gotemburgo. Chegamos à grande decisão. O palco estava armado. O dia 26 de junho de 1992, no estádio Ullevi, foi a coroação do improvável. De um lado, a Alemanha, a implacável campeã do mundo. Do outro, a zebra. Logo aos 18 minutos, John Faxe Jensen, um jogador de marcação que raramente fazia gol, acertou um chute espetacular de fora da área e abriu o placar. Depois disso, a Alemanha começou um bombardeio absurdo, mas esbarraram no Peter Schmeichel, que estava na noite da vida dele, fazendo defesas a queima-roupa contra o Klinsmann. E, para dar o desfecho perfeito, aos 78 minutos, Kim Vilfort lutou pela bola, limpou a marcação e chutou para fazer 2-0. O choro dele comemorando aquele gol é sem dúvida uma das imagens mais emocionantes que o esporte já viu. Conclusão: o legado da Dinamarca. Então, o ponto crucial é que o apito final lá em Gotemburgo não marcou só a entrega de uma taça. Marcou o surgimento de um legado que ia mudar a forma como o futebol é jogado até hoje. Uma das estratégias deles naquela final gerou muita polêmica. Para esfriar o ataque da Alemanha, os zagueiros dinamarqueses passavam a bola de propósito para o Schmeichel e ele pegava com as mãos. Aí ele soltava a bola no chão e quando o alemão chegava perto, ele catava com as mãos de novo. Era muito antijogo, mas, na época, estava 100% dentro da regra. Só que o abuso dessa tática foi tão escandaloso na final que a FIFA teve que agir. No ano seguinte, eles mudaram as regras, proibindo de vez que os goleiros peguem a bola com as mãos depois de um recuo intencional do próprio time. Eles literalmente reescreveram as regras. Como um dos jogadores daquela campanha resumiu muito bem, foi um conto de fadas que nem o Hans Christian Andersen poderia ter escrito melhor. Um time montado no puro improviso que derrubou os maiores gigantes do continente, superou tragédias pessoais pesadíssimas e ainda forçou o futebol a mudar as suas próprias leis para levantar a taça. Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais este vídeo do 10 na linha 1 no Gol. Se essa história fantástica prendeu a atenção de quem está assistindo, peço que deixem aquele curtir, se inscrevam no canal e comentem aí embaixo. E fica aquela reflexão para a gente pensar. Será que no futebol de hoje, que é tão planejado e tão comercial, ainda existe espaço para um milagre humano e caótico igualzinho ao de 92? Até a próxima!